Oi pessoas, tudo bem? Voltei. Depois de 10 mil anos eu voltei. Estou aqui nesse canal de novo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a introdução alimentar do Felipe. Os últimos vlogs todos, quase todos, eu tava mostrando o comecinho da introdução alimentar dele. E eu vou falar o que foi que aconteceu, como é que aconteceu, o que eu decidi da introdução alimentar dele, como tá sendo até agora, se tá indo bem, se tá indo mal, se eu desisti do BLW, se não, então continua assistindo esse vídeo pra ver tudo isso, vou falar tudinho. Eu peço perdão se tiver algum barulho, alguma coisa, mas esta é a hora que eu estou conseguindo gravar. A minha maior dificuldade com os vídeos tem sido arrumar tempo pra gravar / editar, porque eu tenho alguns vídeos que estão gravados, porém não estão editados, por isso não foram postados. Então eu tenho muita esperança que eu consiga postar esse vídeo quanto antes ainda esta semana. Hoje é dia 7 de abril, eu quero postar no dia 8 de abril e ficar postando vídeo todas as quintas. Por favor, se eu não fizer, me cobrem. Estou dando esta incumbência a vocês. Sobre a introdução alimentar do Felipe, eu estava muito ansiosa. Foi um momento que eu aguardei demais. Deixa eu ficar mais perto de vocês. Assim tá melhor, eu estou mais pertinho. Eu aguardei muito pelo momento da introdução alimentar do Felipe, porque era algo que me gerava uma certa ansiedade. Enquanto ele mamava, eu cuidava mais ou menos da minha alimentação, tava de boa e tal, era só mamar e pronto. Aí quando chegou a parte da introdução alimentar, eu já vinha estudando há um tempo antes, baixei um aplicativo, acho que é BLW Brasil, tem na App Store e tem também na Play Store. Tem tanto para iPhone como para Android. Eu comecei a estudar antes, ler e tal. Eu conheço, que eu saiba, pode ser que exista mais, mas eu conheço 2 tipos de introdução alimentar. A participativa, que é que você dá comida na boca do bebê, e a BLW, que é para oferecer autonomia para o bebê, então você prepara o alimento de uma maneira que a criança consiga levar à própria boca. E eu me apaixonei pelo BLW, por dar autonomia e tal, e achava lindo as crianças pegando as coisas, sacando na boca, sacavam de comer. Então eu decidi que seguiria por este caminho. E assim fui. Vocês podem ver nos vlogs que eu estava lá na tentativa do BLW, cortando direito, fazendo tudo do jeito que era pra fazer, várias coisas, fazendo. E aí, o que aconteceu? O Felipe não levava nada pra boca, ele pegava e ficava assim, sentindo a texturinha. Ele adorava a textura das coisas, sentia, passava no chão e eu deixando, né? Porque é a experiência e tal. Falei inclusive com a moça do BLW Brasil, porque eles têm um Instagram, mandei mensagem, ela disse que era assim mesmo, que tinha bebês que realmente mais sentiam a textura e tal. E aí às vezes o que eu fazia? Eu pegava o alimento do jeito que estava cortado e levava para a boca do Felipe para ele comer. Ele comia um pouquinho e tal, não se interessava tanto. Às vezes se interessava, dependendo do alimento. Eu lembro que no começo ele gostava muito de abobrinha. Logo de cara gostou de brócolis, agora maçã ele detestou. As frutas ele teve mais umas... Foi mais do contra, mas os legumes e tal ele gostou mais. E aí fui indo assim, fui indo nessa e nada do Felipe se interessar de verdade pela comida. E cada vez que eu preparava, muito se desperdiçava. Eu sei que o foco não é esse, né? Tipo assim, não pode focar no dele desperdiçar. Realmente, vai desperdiçar, a criança vai derramar horrores. Estou pensando que eu deveria estar organizando esse vídeo de outra maneira. Vamos voltando, bem antes, voltando, desculpa gente, eu sou enrolada. Mas vamos voltando. No começo, eu lia muito que você não pode ter expectativa, porque no começo a criança não vai comer mesmo, vai mais desperdiçar do que comer. Então eu pensava, não, tô zero expectativa, eu sei que no começo ele não vai comer, mas mentira, eu estava com expectativa sim. Quando eu via que o Felipe não comia, que ele não levava nada pra boca, e eu tinha visto vários vídeos de criança BLW se acabando de comer, pegando as coisas. Quando eu vi que ele não levava, eu fiquei decepcionada, eu fiquei mal, fiquei triste. Eu achava que a culpa era minha, que eu não estava fazendo a introdução alimentar do meu filho certa, que eu tava sendo uma péssima mãe. Eu tive que trabalhar minha mente e entender que toda criança é assim. Mas o que aconteceu? Passou o primeiro mês do Felipe, do 6º ao 7º mês, né? O 7º mês, que foi ele com 6 meses. Eu persisti no BLW, não desisti, continuei e tal, mas não evoluiu. O Felipe não saía daquilo. Ele raramente tentava levar algo à boca, não acertava a boca, tacava na bochecha ou na testa,
não acertava a boca. O que acontecia? O Felipe, ele é muito precoce, muito adiantado, muito adiantado. A fase dele de pegar as coisas e levar tudo pra boca tinha acontecido quando ele tava com 5 meses. O Felipe já sentava, já tinha sinais de prontidão muito antes de fazer 6 meses. E aí, isso é só uma teoria, tá? Eu acho que ele levava as coisas pra boca antes, eu falava, não sei o que, e aí ele parou de levar, eu acho que foi isso. Ele, tipo, a fase oral dele não tava mais tão elevada como era antes. Quando ele tinha 4 para 5 meses, tudo ia pra boca, o tempo todo as coisas na boca. Mas com 6 meses ele já não tava assim. E aí ele só queria sentir a textura. E aí eu pensei, não, meu filho tá passando fome, né? Vou começar a dar as coisas na boca. Então comecei a amassar e oferecer as coisas pra ele na boca e tal. E aí eu fiz isso, né? Levei tudo pra boca e comecei a dar amassado e tal. E aí ele começou a melhorar um pouquinho, a comer um pouquinho mais e tal. Mas eu percebi que o Felipe não entendia que a comida alimentava ele. Pra ele, a hora da comida era uma coisa assim, tipo assim, super divertida. Era tipo um momento de descontração, alegria. Pra ele, pra mim, era um momento de estresse, sendo bem sincera. Porque eu ia tal na expectativa, eu tinha expectativa e nada acontecia. A primeira vez que o Felipe levou algo para a boca, ele já estava tipo com 7 meses. E aí ele pegou um melão e levou para a boca e ficou mordendo. Depois ele conseguiu levar uma banana. Mas isso era algo assim, ó, esporádico, de vez em nunca. E aí até que um dia eu conversei com uma amiga minha e eu falei, olha, eu tava no BLW, mas eu diminuí. Tô agora fazendo meio misturado, só que eu ainda tava mais pro BLW do que pro modo participativo. Aí eu tava... E ela disse, olha, eu conversei com a pediatra da minha filha e ela disse que muitas crianças estão ficando desnutridas porque os pais querem tanto que a criança vá pro BLW que não percebe que a criança não está comendo. E eu fiquei, não vou deixar meu filho passar fome, né? E aí eu virei total só para o modo participativo. Eu vi que o Felipe não se adaptou ao método BLW e tudo bem. O que eu peguei do método BLW para mim? Eu decidi deixar o Felipe ser o mais autônomo que ele pudesse. Se ele consegue levar algo para a boca, eu deixo. E ele conseguiria, mas ele não quer. Ele prefere sentir a textura. Então eu comecei a deixar a bandeja do cadeirão, deixar um pedaço lá e oferecer na boquinha dele. Ele foi começando a comer. Quando o Felipe completou 8 meses, o Felipe entendeu que comida matava a fome dele. E aí mudou muito. Mudou no sentido de que ele começou a se interessar mais por comer. Ele abria a boca pra gente dar, porque antes ele nem isso fazia. E a gente começou a oferecer a comida pra ele e tal. Apaixonado por água, ele também foi um aleluia pra mim, porque eu tinha muito medo de não conseguir oferecer água direito pra ele. O que aconteceu foi que eu virei total do BLW pro método participativo e eu entendi que os dois lados têm coisas boas. No método participativo, que a gente dá comida pra ele, eu faço isso, ou o meu esposo, mas o que eu tento respeitar. Quando eu vejo que o Felipe quer comer, quer ele próprio levar a comida pra boca, eu dou a colherzinha pra ele e ele leva. Geralmente a comida cai no chão. Eu deixo ou ajudo ele a levar e ele fica muito feliz. Eu percebi que o Felipe, ele é mais fácil dele conseguir se alimentar sozinho levando com a colherzinha do que com a própria mão dele pra boca. O que ele faz? Quando eu às vezes corto as coisas do método BLW, eu não raspo a comida nada assim. Eu dou pedaços pra ele, eu seguro na boquinha dele pra ele comer, como se fosse ele segurando. Aí o Felipe tenta me oferecer também, é o que ele faz, ele pega a comida e dá na nossa boca e eu como, né, pra ele ver o exemplo e tudo mais. Começou assim a introdução alimentar do Felipe, a introdução alimentar ainda vai demorar muito tempo. Eu li em algum lugar que a introdução alimentar pode ir até os 2 anos, então é tempo demais, né? Alguns sinais que é bom observar. Eu observei que com o BLW o Felipe não estava comendo, então ele não ia aprender que a comida matava a fome dele. Sempre, isso é coisa de mãe, né? Eu olhava o cocô dele pra ver se tava saindo alguma coisa no cocô, porque se ele estivesse comendo, ia sair alguma coisa no cocô dele. E saía assim mesmo no método BLW, mas era muito pouco em comparação a como começou a sair depois que eu comecei a oferecer a comida na boca dele.
Antes de eu mudar pro método participativo, que o Felipe não tava comendo direito, ele fazia cocô a cada 3 dias. Agora ele faz cocô todo santo dia, ou no máximo passa um dia sem fazer. Isso ele não ficava constipado antes, não. Eu só acho que ele não tinha comido o suficiente para produzir cocô para todo dia antes. Então eu percebi que eu não tava matando o meu filho de fome, porque ele mama em livre demanda. Ele mama em livre demanda, então ele mamava à vontade, então ele não estava com fome. Mas eu não estava ensinando ele a comer. E quando ele tiver 1 ano, tipo, até 1 ano, o alimento principal ainda é o leite. Tipo, é o que nutre ele principalmente. Mas depois de 1 ano tem que ser a comida. Ele tá nesse processo. Então eu pensei que o Felipe não ia progredir em relação à comida se eu não fizesse algo. E aí por isso fiz e mudei para o método participativo. Quando eu tiver outros filhos, pretendo tentar o BLW? Pretendo, porque eu acho que ensina muito mais rápido. Tipo, dá muita autonomia pra criança, mas eu não acho que eu vou fazer 100% BLW nunca mais. Respeito quem faz e que se deu certo com a sua criança, que bom, parabéns. Mas com a minha criança não deu. Inclusive teve uma amiga minha que quando eu falei que eu ia fazer o BLW, ela me disse, olha, comigo não deu certo, isso aqui e tal. Eu disse, tá certo, mas eu ainda quero tentar, e tentei, tive minha experiência. Nesse tempo dos 3 primeiros meses da introdução alimentar foi uma loucura. É muito complicado você fazer comida para um bebê, porque tipo, geralmente vai ser diferente da sua comida, aí é chato, cansativo e tal. Mas agora, depois de 3 meses, quase 4 do Felipe comendo comidinhas, tá bem mais fácil, bem mais simples. Já peguei uns manejos, um jeito, já, por exemplo, se eu vou fazer uns legumes e tal, faço a parte dele, depois tiro o que é dele, pego os mesmos que eu fiz e tempero de algum jeito pra mim e pro James. Muita comida eu tempero e não ponho sal, e depois de feita que eu taco sal em cima, porque bebê não pode comer sal até ter 1 ano. E aí tô fazendo assim e tá sendo mais fácil e mais leve, porque olha, negócio de ir pra cozinha todo dia não tem santo que aguente. Também comecei a fazer, tipo, comida pra ele quando eu vou fazer. Faço mais pra congelar. Não posso fazer muito porque meu congelador é desse tamanho e aí nem cabe. Mas essas coisinhas facilitam a vida. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Deixem um like, comentem o que mais vocês querem ver por este canal. E até a próxima semana. Beijos. Tchau! Vou lá no meu Instagram ver o Felipe, ver postagens informativas, ver textos meus e vários nados que tem lá também. É @EmilyJales. Tchau!